na sua vida com Deus, se coloca num lugar alto, você está num lugar de privilégio. Você consegue ouvir a voz de Deus. Amados, nós temos intensificado isso nas nossas ministrações, incentivado as pessoas sobre a importância de ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, eu quero que você entenda quão é importante, quão é precioso você conseguir ouvir a voz de Deus. Eu queria perguntar para você, e não precisa você me responder, mas talvez você vai se chocar com a pergunta que eu vou falar. Mas qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Senhor? Sabe por que você não tem ouvido a voz do Senhor? Porque no meio da multidão, no meio do barulho, no meio do povo, você não ouve outra voz que não seja a voz do povo. Mas quando... Esse púlpito aqui vai me derrubar hoje, hein? Mas quando você... É porque lá o meu púlpito está diferente, então a gente está desacostumado. Então, quando você está num lugar alto, quando você se coloca numa vida de intimidade, numa vida de relacionamento, numa vida de propósito, você começa a ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você, meu querido, que você tem possibilidade de ouvir a voz de Deus. Você tem condição, capacidade de ouvir a voz de Deus, sabe? Chega, me perdoa a franqueza, mas... Perdoa não, vou falar. Você precisa entender, você precisa parar de achar que você só vai ouvir a voz de Deus domingo às 18 horas aqui, quando os pastores subirem para ministrar. Deus vai falar comigo no dia do culto, ou aqui na célula, quando o Manu começar a ministrar a célula aqui, que eu vi uma foto um dia da sua célula, uma multidão, pensei que você estava num ginásio de esporte, tanta gente, glória a Deus. E aí o Manu vai ministrar a célula, e Deus vai falar comigo. E no culto o pastor Gerson vai ministrar a célula, e Deus vai falar comigo, o culto, e Deus vai falar comigo. Eu vou colocar no YouTube uma ministração lá de Barueri, e Deus vai falar comigo. Deus fala conosco assim, com certeza. Mas eu quero que você entre num nível, numa torre tão alta, uma torre tão forte, que você vai ouvir a voz de Deus não na igreja, mas no teu quarto. Amém, querido? É isso que um atalaia faz. O atalaia ouve a voz de Deus não na igreja, ele ouve a voz de Deus sozinho. Deus não usa, preste atenção, nós precisamos chegar a um nível tão profundo que Deus não precisará apenas usar pessoas para que eu ouça Ele. Eu ouvirei a voz dEle diretamente. Amém? Ah, pastor, mas isso parece ser tão difícil. Ah, pastor, isso parece ser tão distante para mim. É algo que eu nunca vou conseguir. É só você entender uma coisa: se você começar a lutar contra o pecado, se você começar a lutar contra a vida mundana, se você começar a lutar contra a vida terrena, se você começar a entender a importância do teu TSD, a importância da tua vida com Deus, a importância da leitura bíblica diária, a importância da oração diária, a importância de você buscar a Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus. E nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Sabe aquele momento que você está assim em dúvida diante de uma situação, diante de um obstáculo, diante de uma luta, diante de uma guerra, sabe, aquele problema que você está enfrentando, como foi ministrado no louvor pelo Manu, aquele problema que você está enfrentando difícil, aquela luta grande, e você talvez não sabe o que fazer, não sabe que atitude você vai tomar para resolver aquele problema. Você para, você está numa torre de oração, você está num ambiente de glória, e você fala: Senhor, eu não sei o que fazer. E talvez você fica aí na dependência de ligar para o teu discipulador e dizer: pastor, ou meu discipulador, minha discipuladora, o que é que eu faço? Não que você não deva fazer isso, amém, queridos? Mas eu quero te incentivar a chegar a um nível que você vai começar a caminhar diretamente com Deus, e você vai começar a compreender a voz dele. Amém, querido? Porque o atalaia, numa torre alta, ele ouve a voz de Deus. Aí sabe o que você vai fazer com o teu discipulador? Você vai chegar para ele só para contar o testemunho. Oh, meu discipulador, é o seguinte: olha, eu passei por uma situação assim, assim, assado, mas eu até pensei em te ligar, mas Deus falou comigo antes, e eu já resolvi, e foi uma bênção. Obrigado que você estava intercedendo por mim. É assim que funciona. O atalaia, ele ouve a voz de Deus. Amém, queridos? Ele ouve a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. As pessoas da nossa geração precisam encontrar-se com homens e mulheres sensíveis à voz de Deus. O mundo precisa de você.
Amém, queridos? Olhe para esse irmão aí, por favor. Eu gosto muito de fazer isso. Não sei se vocês têm costume aqui, eu faço muito, tá? É porque aí enquanto vocês estão fazendo isso, a gente está encontrando palavras novas para falar. Amém, queridos? Então, olhe para o irmão que está do seu lado assim e diga assim: tem alguém precisando de você. Mas não é de você especificamente, pode falar, mas não é de você especificamente. É do que Deus deseja fazer através de você. Como que você vai fazer algo por alguém se você não ouvir a voz de Deus? Amém, queridos? Sabe por que você tem que ouvir a voz de Deus? Porque, vamos dar um exemplo. Chega uma pessoa na igreja e aquela pessoa começa a ser discipulada por você, ou você começa a acompanhar aquela pessoa, começa a caminhar junto com aquela pessoa, e de repente, como o Maurílio até falou, né? Eu sei a quem eu posso emprestar dinheiro, né? E de repente aquela pessoa está passando uma grande dificuldade, uma grande luta financeira, por exemplo. E de repente aquela pessoa não pede para você, porque, né, hoje em dia é até difícil pedir dinheiro assim, a gente não pede, mas aí a pessoa compartilha com você aquela luta, e talvez você até tenha um dinheiro sobrando, um dinheiro que está guardado, como o Maurílio disse, você já tem liberdade financeira para isso, e aí você chega assim e começa a falar: como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso fazer algo por essa pessoa? Querido, se você não ouvir a voz de Deus dizendo para você, dá para ela, você não vai dar. Porque o homem, por si só, não dá nada para ninguém. Amém? O homem que não faz pela voz de Deus, não faz nada por ninguém. Ou até faz, na intenção de ter algo em troca depois. Mas quando você ouve, eu estou dando só um exemplo, tá, irmão? Não estou dizendo que você tem que sair dando dinheiro para todo mundo, não, tá? Não é isso. A não ser que você tenha muito dinheiro, Deus está te abençoando muito, então começa a dividir com todo mundo que não tem. É isso que é a igreja. É assim que vive a igreja dos apóstolos, então a gente pode viver isso novamente. Mas nós só fazemos algo por alguém quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Já pensou, eu chego para você, Maurílio, ó, dá um dinheiro para ele. Ô Maurílio, vai lá e ora por ele. Mas o Maurílio fala assim: mas não foi Deus que falou comigo, foi o Tiago que falou comigo. Então você não consegue fazer nada por alguém se Deus não falar com você. Amém, querido? Ou até faz algumas coisas, mas faz de forma superficial. Por isso a importância de ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, sabe, queridos, para ir, por exemplo, no hospital, orar por alguém. Ouvir a voz de Deus para, sabe, fazer a diferença na vida de uma pessoa. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas só ouve a voz de Deus quem está no lugar alto. Amém? Quem já subiu num prédio muito alto aqui, numa torre? Quem já subiu aqui alguma vez? O que é que você ouve lá de cima? Você ouve o barulho das pessoas? Você ouve o barulho do que as pessoas estão conversando ali? O que é que você ouve? Apenas vento. Quando você sai do mundo natural e entra numa torre, num mundo sobrenatural, você começa a ouvir a voz de Deus. E aí, homens que ouvem a voz de Deus são homens usados por Deus. Foi até ministrado agora há pouco no louvor a respeito do teclado. Deixe Deus te usar como instrumento. A Bíblia diz muito a respeito disso. Nós somos instrumentos de justiça. Nós viemos nessa terra para fazer justiça, ou seja, para sermos instrumentos uns na vida do outro, para fazer a diferença na vida do outro, mas jamais faremos essa diferença se não ouvirmos a voz de Deus. Sabe por que eu quero que você seja um atalaia de Deus? Porque a boca do atalaia, perdão, já passou aqui, é o 2, é o pé, são os pés, pode passar ali. Os pés do atalaia, eles caminham de uma forma diferente. Amém, queridos? O atalaia deve estar de pé e posicionado vigilantemente, fazendo a ronda. Deus nos protege com a sua mão, porque somos seus atalaias, e Ele nos manda nos levantarmos e nos dispormos para vigiar e ouvir a sua voz. Amém, queridos? Eu quero incentivá-los nessa noite a estar de pé. Não é para ficar de pé na cadeira, não, é para ficar de pé espiritualmente falando. Eu quero te incentivar a estar de pé. Sabe, queridos, por quanto tempo mais você vai permitir que o pecado deixe você derrubado?
Por quanto tempo mais você vai permitir que o sofrimento, que a opressão desse mundo, que a opressão dessa vida deixe você prostrado? Eu quero te incentivar e fazer você entender que você tem, através do sangue de Cristo, através do perdão de Cristo, através do amor de Cristo, a capacidade de estar de pé. Sabe, amados, pessoas prostradas não salvam outras pessoas prostradas. Um cego não pode guiar outro cego. Sabe por que Deus quer levantar você como igreja? Sabe por que Deus quer levantar você como atalaia? Porque Ele quer salvar outras pessoas. Deus, Ele se relaciona, preste atenção, Deus se relaciona com homens, mas Ele pensa numa geração, numa nação. Deus está se relacionando com a Igreja da Paz aqui de São José dos Campos, de forma individual, de forma um a um, mas Deus está olhando para o Vale do Paraíba. Diga glória a Deus. Deus está se relacionando conosco lá em Caraguatatuba, mas Deus não pensa em Caraguatatuba apenas, Deus pensa no litoral. Deus, Ele se relaciona conosco, mas Deus pensa em nação. Meu amado, minha amada irmã, o menor sonho de Deus foi para uma nação. Quando Deus escolheu Abraão, Deus pensava em nação. Quando Deus falava com Gideão, Deus pensava em nação. Deus está falando com você, mas é para que através de você o teu bairro seja salvo, a tua família, a tua cidade, a tua região. Amém, queridos? Deus está nos levantando para que possamos salvar outras vidas. O homem está lutando para destruir o homem. Nós olhamos para o próximo outubro agora, né? Olhamos para as eleições. Esses dias eu vi o debate lá na Band. Eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei preocupado. É triste imaginar que um daqueles homens será um dos presidentes do nosso país. Nós olhamos para a corrupção que se alastrou de uma forma assim tão grande, e o problema não é o dinheiro que eles roubam, o problema são os hospitais. Eu não sei como está aqui em São José dos Campos, até eu imagino que seja geral, mas vai lá em Caraguatatuba para você ver. Vai lá para você ver quantas horas você passa para ser atendido no UPA de Caraguatatuba. Se você chegar lá 10 da noite, você sai de lá 7 da manhã sem atendimento. Isso tem se alastrado em cidades, e as pessoas estão padecendo, e as pessoas estão morrendo. Aí as pessoas chegam na igreja desesperadas por cuidado, desesperadas por atenção, e ela encontra em muitos casos pessoas prostradas. Mas Deus quer que nós estejamos de pé, para que nós possamos transformar a vida dessas pessoas, para que nós possamos ser referência na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Eu quero te incentivar a estar posicionado. Qual é o chamado que Deus estabeleceu você? Qual é o ministério que Deus estabeleceu na tua vida? Qual é a visão que Deus te deu? Se posicione naquilo que Deus te deu. Ah, não, mas já tem o Manu que toca lá, Esté cantor, se forma uma boa dupla, viu? Gostei, qualquer dia eu vou levar vocês lá para Caraguá. Quanto é que você cobra? Né? Ah, mas o Manu já toca bem, a Esté já toca bem. Para que eu vou tocar? Para que eu vou ministrar? Porque você vai ministrar? Porque a forma que Deus usa o Manu é diferente da forma que Deus te usa. Vai ter dias que pessoas virão aqui e serão quebrantadas no louvor através da vida deles, mas terão dias que precisa ser do seu jeito, da forma que você ministra, da forma que você prega. Vai ter dias que você vai precisar ministrar lá fora. Você precisa estar de pé, posicionado. Um atalaia, ele está posicionado naquilo pelo qual Deus o levantou. Amém, queridos? Não se prostre diante do pecado. Não perca essa batalha, não perca essa guerra. Sabe por quê? Essa guerra não é contra você mesmo. Essa guerra não é contra pessoas. Esta guerra não são contra homens, não são contra seres humanos. Essa guerra é contra o diabo. Se você desiste, se você se prostra e não se posiciona, não se coloca vigilante, você está entregando a batalha nas mãos do diabo. Vidas serão jogadas nas mãos do diabo por causa de você que não se posiciona. Amém, queridos? Quantos jovens fazem parte do teu dia a dia, caminham com você na escola, no trabalho, na faculdade, e aí você olha para aquele jovem e vê que a vida dele está totalmente destruída. Sabe o que é que você faz? Nada.
Ontem eu fui chamado para um aniversário, né, um churrasco, foi excelente. Aí eu saí de casa, assim, até falei com um Dagmar antes do culto. A noite que eu tinha combinado com ele, dele lá para casa, tinha esquecido do aniversário. Ela, não vai dar para ir porque eu esqueci que eu tinha um aniversário, eu vou para o aniversário, mas amanhã você vem. Aí eu brinquei para ele assim, estou indo pescar. Gente, onde eu vou pescar. Onde eu vou procurar vidas. Eu não brinco em serviço, eu não fico parado.